Mais uma vez, bem-vindos ao canal do GPense, o grupo de ensino e pesquisa em ciências da UFRN Caicó. Hoje a gente vai ter uma ilustre participação aqui de um colega, de um amigo da Universidade Federal do Piauí, professor Boniek Venceslau da Cruz e Silva, e nós estamos fazendo uma discussão preliminar, né, sobre a epistemologia da ciência, a importância desse conhecimento no âmbito da sala de aula, sobretudo para a formação do processo de alfabetização científica, né? E aí, falando para vocês, estudantes de pedagogia na ocasião, falei que era só uma introdução, uma vez que faz parte do nosso currículo da disciplina, e aí resolvi convidar o professor, que é uma referência na área e que tem muito a contribuir com o nosso debate. Então, aqueles que tiverem alguma dúvida, alguma intervenção, alguma pergunta, vocês podem deixar no chat ao longo da transmissão e, ao final, o professor responderá. O meu papel hoje é, de fato, só de trazê-lo como convidado e mediar uma possível intervenção no final. Então, fica com vocês, professor Boniek, espero que aproveitem ao máximo. Então, inicialmente, bom dia a todos, né? Todos que estão participando aí dessa live. Primeiro, agradecer o convite ao professor Alessandro. Eu tive o prazer de conhecer aqui na UFP, né? Nos conhecemos inicialmente assistindo jogos do nosso Flamengo, mas infelizmente ele pulou fora. Mas foi aí que nós nos conhecemos. Inicialmente tínhamos de interesse como o nosso Mengão, mas ele terminou mudando, mas não tem problema não. Ele terminou indo para o UFRN, terminou indo para minha cidade, né? Eu fiz a minha formação toda aí na UFRN, eu nasci em Natal, criado em Natal, estou aqui na UFP há uns 10 anos, e foi aqui que eu o conheci, a gente fez amizades, fez trabalhos em comum, e ele me convidou para que eu possa falar um pouquinho mais sobre a epistemologia da ciência, que é uma temática que eu venho tratando há 10 anos, né? Então, o que eu vou tratar para vocês, eu coloquei como título aí, o que é e o que não é ciência. Como objetivos, pode passar, pode passar. Como objetivos para vocês se direcionar na nossa discussão, eu tenho 4 objetivos. Primeiro, discutir com vocês o que seria ciência, principalmente do ponto de vista epistemológico. Hoje, na literatura, a gente discute essa questão, que é ciência com vários vieses. O Alessandro está tratando dessa parte mais epistemológica, mas a gente pode tratar o que é ciência também do ponto de vista sociológico, do ponto de vista histórico, e essas 3 vertentes, elas se complementam. Mas devido à própria abordagem que o professor Alessandro está fazendo, eu também vou me resumir ao ponto de vista epistemológico, que é o que ele está tratando mais diretamente com vocês. Depois eu vou também discutir um pouquinho a ideia de método científico universal, se existe ou não essa ideia de método científico, com o destaque para os papéis da observação dentro do método científico e da indução. Por fim, a gente vai entrar na parte de educação mesmo, que o Alessandro pediu que a gente fizesse essas relações entre a epistemologia e a educação. Então, a gente vai discutir também como é que tudo isso pode ser levado para a sala de aula, mas, inicialmente, para a gente discutir como é que tudo isso pode ser levado para a sala de aula, a gente tem que questionar a imagem do cientista e da ciência que futuramente vocês têm e que os seus alunos também poderão ter. Então, para início de diálogo, eu vou fazer algumas questões aqui para que vocês pensem e vejam se as respostas de vocês batem com essas imagens que eu estou colocando. O primeiro questionamento que a gente poderia fazer por exemplo, quando você pensa na palavra ciência, no termo ciência, que imagem vem diretamente na sua cabeça? Na cabeça de vocês que estão nos escutando? Seriam imagens parecidas como essa? Por exemplo, um monte de fórmula,
os americanos chegando na Lua, o cientista enclausurado dentro de um laboratório fazendo os seus experimentos, que geralmente os nossos alunos da educação básica chamam esses experimentos de experimentos malucos, essas coisas e tais. Será que as imagens que vocês acessaram na cabeça de vocês são próximas a essa? A próxima pergunta. Quando você pensa na imagem do cientista, que imagem é acessada na cabeça de vocês? Será que são imagens parecidas com essas? Como, por exemplo, o homem idoso de jaleco branco dentro de um laboratório? Ou se não, a imagem que a gente vê nos desenhos animados, que é bem parecida com a imagem da direita, que também é um homem idoso de cabelo branco, de jaleco. Ou então, quando a gente pensa também em imagens desse tipo, vem a imagem do Einstein, né, com aquela língua para fora, fazendo careta. É outra imagem que é bem forte sobre o cientista. Outra questão que é interessante a gente pensar também é sobre o local de trabalho do cientista. Quando a gente pensa no local de trabalho do cientista, que imagem vem na nossa cabeça? Será que seria uma imagem parecida com essa? O cientista trabalhando no laboratório? Vai passar. Então, se você respondeu sim para todas as perguntas que eu lhe fiz, eu sinto lhe informar que você tem uma concepção inadequada sobre a ciência e o cientista. Que essa concepção é bastante discutida na literatura, digamos, há mais ou menos 30 anos. Então, a gente vai abordar esse tipo de concepção e o que leva a essa concepção ser formada pelos professores e pelos alunos da educação básica, que são os alunos que vocês vão tratar diretamente com eles. E outro ponto, como eu já informei aqui, às vezes o professor tem essa concepção inadequada sobre a ciência e o cientista, essa concepção também a gente encontra nos nossos futuros alunos. Então, se eu tenho uma concepção inadequada, o meu aluno também tem uma concepção inadequada, como é que eu vou trabalhar isso? Às vezes dá um certo desespero para os professores. Então, a gente vai ver aqui nessa conversa algumas possibilidades de fazer isso. Mas, inicialmente, como é que essas concepções elas surgem? A gente tem, na literatura, alguns pontos que abordam para a gente como é que essa concepção ela pode ser originada. Por exemplo, filmes, desenhos, revistas, jornais, todas elas geralmente passam a concepção do cientista como aquela pessoa idosa, velha, de cabelo branco, que faz experimentos malucos. Então, essa concepção é muito forte dentro dos filmes e das revistas, até as revistas infantis. Se você pega a Turma da Mônica, também tem uma concepção parecida com essa, que possivelmente pode ser uma revista que os seus futuros alunos também têm acesso. Então, a gente tem que ter uma certa preocupação com essa concepção que os alunos têm, porque a literatura já aponta para a gente também que essa concepção inadequada que os alunos têm, às vezes afasta o aluno do próprio interesse pela disciplina de ciência. Vou citar um exemplo aqui bem rapidinho, antes de voltar para o segundo ponto, que é o livro didático. Por exemplo, é muito difícil você pegar livros do ensino fundamental ou da educação infantil que mostrem mulheres cientistas. E o que é que isso pode ocasionar? Uma aluna futura de vocês, já que ela não enxerga nunca uma mulher como uma cientista, ela pode perder aquele futuro sonho que ela teria de ser cientista e, de certa forma, também pode perder o interesse em seguir a carreira acadêmica em ciência e também prestar atenção nas suas aulas de ciência, porque os livros, às vezes, ele passa uma visão de ciência extremamente machista, que é só o homem que é capaz de desenvolver ciência, essas coisas e tais. Eu também trago aqui o segundo ponto para vocês, que o próprio livro didático, ele também traz uma concepção do cientista inadequada em alguns pontos. Por exemplo, a maioria dos livros didáticos, eles tratam o cientista como uma pessoa que nunca erra, que foi uma pessoa que nasceu para fazer aquilo, que tem aquele dom, e a gente sabe que fazer ciência
não, a pessoa não nasce com o dom para fazer ciência, a pessoa não é um iluminado para se fazer ciência. Então, essa outra concepção também pode afastar os alunos do interesse pela ciência. Por exemplo, se eles observam no livro didático, e às vezes, e até nas próprias falas dos professores, que ciência é para poucos, que ciência não é para ele, como é que ele vai ter interesse em prestar atenção no que você está falando, se o próprio livro didático já traz a concepção que ele não é possível fazer ciência, que ciência é algo distante para ele, que ciência é para poucos. Se a gente for ver aqui o relato, que eu peguei aqui um relato de 3 livros do 6º ano sobre astronomia. Vejam só como é que geralmente os autores desses 3 livros tratavam Galileu. O sábio italiano Galileu apontou para o céu uma luneta por ele construída. É como se o Galileu acordasse em um belo dia de manhã, não tivesse nada para fazer, e de repente teve uma ideia genial de apontar a luneta para o céu. E aí o Galileu descobriu tudo que tinha para se descobrir na astronomia, porque ele teve uma inspiração divina. E a gente pode observar que os cientistas, eles passam décadas da sua vida para desenvolver uma teoria. Eu vou dar um caso aqui bem simples, do Isaac Newton. Todos aqui já devem ter estudado o que é a lei da inércia, que é a primeira lei de Newton, no seu ensino fundamental e no seu ensino médio. Geralmente, os professores de física querem que vocês aprendam a lei da inércia em uma aula, geralmente uma aula de 30 a 40 minutos. Mas o próprio Newton, ele passou anos para entender o que era a inércia. Se o Newton, que formulou o conceito de inércia, demorou 30 anos para compreender, como é que a gente quer que os nossos alunos aprendam em 30 minutos? Então, são essas contradições que às vezes afastam o interesse dos nossos alunos pelo gosto de fazer ciência, pelo gosto de estudar ciência. E o livro didático, às vezes, ele joga contra, como eu estou mostrando para vocês. No segundo relato, que eu destaquei em verde, ele diz, o Galileu é uma pessoa com extraordinário talento. Lógico que o Galileu era talentoso para desenvolver trabalhos na astronomia, porque ele era talentoso. Porque o Galileu passou 50 anos estudando sobre aquilo. Se você passa 50 anos estudando sobre qualquer coisa, é muito capaz que você aprenda alguma coisa sobre aquilo. Mas só que, geralmente, os livros didáticos passam a concepção que ele fez isso tudo do dia para a noite. E não, o Galileu ele passou a vida dele estudando aquilo. O Newton passou a vida dele estudando aquilo. O Alessandro aí deve ter passado a vida dele também estudando sobre os conteúdos, sobre a linha de pesquisa que ele trata com vocês. Então, ninguém aprende nada do dia para a noite. E, às vezes, o livro didático passa isso. Aí, o terceiro ponto, que eu acho que é o mais grave, que diz aí, o Galileu, desde criança, se mostrava muito curioso e criativo, imaginando e construindo brinquedos. Passa aquela concepção que o Galileu já nasceu para fazer aquilo. Então, se seu aluno ele tem aquela compreensão que ele não nasceu com a capacidade de fazer aquilo, que ele não é um ser iluminado, que ele não é um semideus, como é que ele vai ter interesse em cursar as suas aulas de ciência? Então, eu acredito que essas imagens inadequadas sobre o cientista, sobre a ciência, de certa forma afasta os nossos alunos do gosto e do prazer de estudar ciência. E também, algumas falas dos professores também remetem a essas concepções inadequadas sobre a ciência. Por exemplo, eu acho que todo mundo já teve um professor que falou essa primeira frase aí, iremos comprovar a teoria estudada em sala de aula com experimento no laboratório da escola na próxima semana. Passa aquela ideia que, para eu validar uma teoria, eu sempre tenho que fazer um experimento depois. E, geralmente, esse experimento, no campo da epistemologia da ciência, é chamado de experimento crucial. Por que era chamado de experimento crucial? Porque foi aquele experimento que validou mesmo a teoria. Aí a gente pensa, como é que o astrônomo ele faz o experimento? Será que o astrônomo ele tem condição de afastar o Sol alguns quilômetros para cá para ver a força que o Sol está fazendo na Lua? Claro que não. Então, se a gente usa essa ideia que para validar uma teoria é preciso se fazer um experimento, a gente está dizendo que o astrônomo ele não faz ciência.
E esses critérios de demarcação a gente pode utilizar para outros ramos do campo científico. Então, essa ideia que para ser científico tem que se fazer um experimento é errada. É uma concepção inadequada que já foi superada, mas que, infelizmente, ainda é muito forte, principalmente nas nossas salas de aula. Outra coisa, para quem já participou, volta um pouquinho, Alessandro, por favor. O anterior. Isso. Para quem já participou também de aulas de laboratório no ensino médio, o professor, vamos seguir o método científico à risca, porque se eu seguir todas as etapas do método científico, eu vou ter a verdade científica. O conceito de verdade na ciência também é muito complexo e muito contraditório. Eu não posso afirmar que o que é verdade hoje na ciência, amanhã poderá ser verdade. Então, a ideia de verdade que temos na ciência é transitória. O que é considerado verdade hoje, eu não posso dizer com certeza que amanhã vai ser considerado verdadeiro. A gente vê, por exemplo, isso nos medicamentos. A gente pode ver que um medicamento que hoje é utilizado para curar determinada doença, as pesquisas vão avançando e se vê que esse medicamento, no lugar de curar a doença, às vezes ele gera mais doenças. A gente, de certa forma, está vivenciando isso bem claro com a discussão do uso da cloroquina ou não, né? Então, a verdade científica que tínhamos, ou que querem criar, é que o uso da cloroquina, ela cura a Covid. Então, isso é uma verdade científica que estão querendo criar. Mas só que na ciência, as verdades são transitórias. Então, a verdade que era que a cloroquina curava a Covid-19 poderia ser verdade uma semana atrás. Hoje já não é. Não sabemos se daqui a 10, 15 anos poderá ser. Então, outro critério que a gente pode ver na ciência, que as verdades são transitórias e que o que é errado hoje, eu não sei se amanhã vai ser certo. E o que é certo hoje, eu não posso afirmar com certeza que amanhã é errado. Tá bom? Pode passar, Luiz. Pode passar aí esse slide. Pronto. Mas o que é que está por trás de tudo isso? O que é que gera essas concepções inadequadas? Essas concepções inadequadas que eu já estou passando para vocês, ela tem origem filosóficas. E essas origens filosóficas, eu já falei para vocês que elas surgem da fala de professores, surgem dos filmes que a gente vê, surgem dos livros didáticos. E todas elas são embasadas, digamos, em esses 3 pontos que eu estou falando para vocês. A ideia do método científico universal, certo? Que a gente não... Eu acho que a nossa plateia deve ser um pouco mais nova, não pegou os livros de ciência um pouco mais antigos, que o primeiro capítulo era o método científico universal. Ele tratava com isso, certo? Depois de muita briga dos pesquisadores na área de ensino de ciência, muita confusão no PNLEM, no PNLD, conseguimos tirar esse primeiro capítulo de O Método Científico Universal. Por quê? Porque estava se passando a concepção que a ciência ela só tem uma única forma de seguir, que a ciência só tem uma única forma de ser feita, e essa única forma ela é universal e atemporal. Ou seja, o mesmo modelo que foi proposto no século XVII, ele tem validade até hoje e teria validade durante 200, 300, 400 anos, ou seja, seria infinito. E essa ideia de método científico universal, ele já inicia com a ideia de uma observação, e essa observação seria nula, seria neutra. O que se chama de observação neutra? Uma observação neutra é quando o cientista ele vai observar um fenômeno e ele não tem nada na cabeça dele. Isso não acontece. Quando o cientista está observando qualquer coisa, ele já tem uma lista enorme de teorias, leis, axiomas, paradigmas que dão suporte para que ele possa observar o fenômeno que ele está estudando. Então, do ponto de partida, que seria a observação, essa ideia de método científico universal já é falha, certo? E, por exemplo, o Alessandro deve ter falado para vocês,
Outros autores que criticam essa perspectiva de método científico universal, como Karl Popper, como o Thomas Kuhn, que fazem parte do movimento que começou em 1930, da nova concepção de filosofia da ciência, da ideia de filosofia da ciência moderna, que foi um conjunto de autores, tem até mais do que o Karl Popper e o próprio Thomas Kuhn, que criticavam essa ideia de método científico universal. Ou seja, o que é que se tem de consenso hoje? Que método científico universal, a única forma de fazer ciência, é válido para todo mundo, para todo o planeta e para todas as épocas, isso já é superada. Não temos mais essa ideia de método científico universal. A crença no experimento crucial, eu já falei para vocês, e a indução. A indução é um elemento filosófico que dá suporte para a ideia de método científico, que seria o quê? A indução, em poucas palavras, seria o cientista. Acho que a conexão do professor Boniek falhou um pouco, né? Voltou. Voltou? Voltou. Pronto, voltou direitinho. Então, como eu vinha falando, a indução é uma ferramenta-chave dentro da perspectiva do método científico, é o que dá suporte para ele. Eu vou dar um caso bem simples aqui de indução. Vamos pensar que a gente tem um saco de tomate de 10 quilos. Você tira o primeiro tomate, é vermelho. Você tira o segundo tomate, é vermelho. Você tira o terceiro tomate, é vermelho. Você vai continuando tirando tomates. Você tira 300 mil tomates desse saco. Os 300 mil tomates, eles são vermelhos. Que confirmação você chega? Ah, se eu já tirei 300 mil tomates em sequência desse saco e eu vi que todos são vermelhos, a minha teoria é o quê? A minha teoria é que todos esses tomates, eles são vermelhos. Mas só basta, por exemplo, eu tirar um tomate verde para que essa minha teoria caia. Então, vejam qual é o problema da indução. A indução, eu só preciso de um contra-exemplo para que ela perca validade. Então, se a minha indução ela perde validade, se ela está dentro do meu método científico, o meu método também é falho. Entendeu o problema que a gente tem? Outro exemplo de indução que a gente vivencia é o Sol. Todo dia você vê o Sol nascendo, né? Para quem tem 30 anos, significa que passou 30 anos vendo o Sol nascer. Se você tem 30 anos e viu o Sol nascer durante esses 30 anos, eu posso afirmar com certeza que o Sol vai nascer amanhã? Utilizando a indução? Posso, mas eu já mostrei para vocês que a indução é falha. Então, se a gente torce que o Sol nasça amanhã, né? Mas, como a construção desse nosso argumento ele é indutivo, ele é passivo de falha. Então, é assim que a gente desenvolve a ciência em grandes partes, certo? O segundo ponto aqui são crenças inadequadas sob o ponto de vista sociológico. Eu vou entrar aqui no ponto de vista sociológico bem rapidinho, para que a gente possa ver, por exemplo, a imagem que geralmente é feita do cientista, que é um homem, ele é idoso, ele é experiente, ele fala coisas que não compreendemos e trabalha isolado no laboratório. Geralmente, essa é a concepção que os nossos alunos têm em sala de aula, e às vezes é a concepção que alguns professores têm também. Como é que a gente pode trabalhar essa concepção? É isso que eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Pode passar. Pode passar, isso. Então, ó, a primeira conclusão que a gente tem, que o cientista também é mulher, também pode ser nova. O professor aí de vocês, o Alessandro, por exemplo, ele pesquisa em educação, ele também faz ciência, ele também é um cientista. Então, a gente tem que alargar um pouquinho a ideia de ciência. Geralmente, a ideia de ciência que os nossos alunos têm, que ciência é biologia, que ciência é física, que ciência é química. Geralmente, para os nossos alunos, história não é ciência, geografia não é ciência, pedagogia não seria ciência. Então, o conceito de ciência ele é bem mais amplo. O conceito de ciência ele não fica restrito às ciências da natureza.
Vou passar. O cientista também, ele também tem vida social, o cientista também bebe a sua cervejinha, não tem problema nenhum. O cientista, ele também faz as suas comprinhas no shopping, ou seja, o cientista, ele tem vida social. O cientista tem vida também. O professor também tem. Às vezes a gente encontra alguns alunos da gente no shopping e diz, professor, você está no shopping? Professor, você está bebendo? Professor, você está assistindo um filme? Como se o professor e o cientista, ele não tivessem vida. Então, ele tem vida social também. Então, a gente tem que levar para os alunos que o cientista, ele vai além do laboratório. O cientista também trabalha em outros ambientes, não trabalha somente enclausurado dentro do laboratório. Aí eu estou mostrando para vocês aqui, por exemplo, o local de trabalho do oceanógrafo, que é o mar. Estou colocando aqui para vocês o arqueólogo. Estou colocando para vocês aqui o pesquisador no campo da educação, que o laboratório dele é a sala de aula. Inclusive, vocês também desenvolvem ciência. Vocês estão pesquisando sobre educação e, geralmente, o foco do ambiente de trabalho de vocês ou é o próprio professor ou são os alunos. Então, vocês também fazem ciência e é uma ciência que tem validade tão quanto o físico ou o químico faz. Lógico, você utiliza o método de pesquisa que o físico utiliza? Não. Para cada campo da ciência tem os seus métodos de investigação. Por isso que eu digo que não existe um único método de fazer ciência. Às vezes, as ciências sociais, eles tentam pegar como é que as ciências exatas fazem ciência para desenvolver as suas pesquisas. Mas eu acredito que há uns 40, 50 anos, o campo das ciências humanas e sociais já tem a sua própria forma de fazer ciência e é bastante consolidado. Pode passar. Agora entrando para a sala de aula. Dentro da área de didática das ciências, qual é a linha que trabalha essas visões inadequadas sobre a ciência e o cientista? Eu vou apresentar aqui para vocês de forma rápida. Pode passar. Essa linha seria chamada de natureza da ciência. Eu estou colocando esse A entre aspas, porque não existe somente um tipo de a natureza da ciência. Se a gente for ver como a física se comporta, é diferente da química. Se a gente for ver como a pedagogia se comporta, é diferente da biologia, por exemplo. Então, o correto era a gente pensar as naturezas da ciência, porque cada disciplina tem sua forma de pensar e agir. Então, eu estou pegando uma definição de um próprio artigo meu aqui para fazer mexam, que define a natureza da ciência como a integração de diferentes campos de saber, como, por exemplo, filosofia, história, antropologia, sociologia e psicologia, na busca de compreender como é que o conhecimento científico ele é produzido, como é que uma teoria científica ela é feita, como é que uma teoria científica ela perde o seu valor, o que é que está por trás da construção de uma teoria científica, a inclusão de fatores políticos, econômicos e sociais na construção de uma teoria científica, as relações entre a ciência e a sociedade, as relações entre a ciência e os alunos. Tudo isso é estudado dentro do campo da natureza da ciência, que é um campo que tem mais ou menos 30 anos aqui no Brasil, é uma área nova. Aí eu estou trazendo para vocês algumas questões de interesse da natureza da ciência. Então, quem trabalha nessa linha, geralmente, foca nesses 3 tipos de questão. O que eu vou ensinar sobre a natureza da ciência? Por que eu tenho que ensinar sobre a natureza da ciência? Como eu vou ensinar sobre a natureza da ciência? Pegando aqui no caso, vou pegar um caso sobre o papel da mulher na ciência. O que é que eu devo ensinar para os alunos para que eles compreendam que a mulher tem um papel firme, forte e sólido na ciência? Por que eu devo ensinar para os nossos alunos que a mulher tem o seu papel na ciência? E principalmente, para a gente que é do campo da educação, como é que eu vou ensinar isso? Como é que eu vou fazer os nossos alunos aprenderem que a mulher ela tem um papel na ciência e tem que ser valorizada e tem que ser... Tudo isso são questões de interesse do campo da área da natureza da ciência, que é o campo que eu faço parte. Pode passar.
Aí, exemplos de focos de pesquisa para quem trabalha sobre natureza da ciência. Tem muita gente que vai pesquisar, por exemplo, a concepção de ciência que o professor tem, a concepção de ciência que o aluno do ensino fundamental, do ensino médio tem. Por quê? Porque a partir da compreensão que a gente tem sobre a concepção de ciência que esse grupo tem, a gente é capaz de produzir intervenções didáticas para se trabalhar isso. Por exemplo, o meu grupo de estudos, nós estamos produzindo várias sequências didáticas para trabalhar o papel da mulher na ciência, porque a gente atua com alunos do sexto e nono ano, e a gente já tinha feito uma pesquisa prévia, e nessa pesquisa prévia que a gente fez, por exemplo, de 800 alunos que preencheram o nosso questionário, a gente pedia que os alunos desenhassem a imagem do cientista que eles tinham. De 800 alunos, nós só tivemos 11 desenhos de mulheres. Todos os alunos desenhavam homens. Então, o que é que a gente pode tirar da compreensão de um desenho simplesmente? Que geralmente os alunos do ensino fundamental, do Piauí, que foi o local que a gente fez a nossa pesquisa, eles acham que o papel do cientista, ele recai somente no homem. E era aquele homem velho, idoso, de jaleco branco. Geralmente eles colocavam que a idade do cientista era de 60 anos para cima. Então a gente percebeu que é preciso trabalhar o papel do cientista com os alunos do ensino fundamental e principalmente o papel da mulher. Porque desses 800 alunos, 65% eram mulheres. Eram meninas, alunas, estudantes. As próprias alunas desenhavam homens. Então, isso mostra que essa concepção de ciência nas escolas, principalmente sobre o papel do cientista e o papel da mulher na ciência, tem que ser trabalhado. Então, a gente vai construindo algumas intervenções didáticas. E para construir essas intervenções didáticas, nós utilizamos a história da ciência, a filosofia da ciência e a sociologia da ciência. Já para encerrando aí a nossa discussão, eu vou mostrar para vocês aqui alguns trabalhos que o meu grupo vem desenvolvendo. Por exemplo, eu peguei para mostrar para vocês a definição de natureza da ciência, um artigo que eu publiquei há pouco tempo, que eu vou definir o que é natureza da ciência e vou mostrar algumas possibilidades de trabalhar a natureza da ciência em aulas de física, por exemplo. Pode passar. Esse é um artigo teórico. A gente tem mais práticos, por exemplo, esse primeiro aí, que o título é A Natureza da Ciência no Ensino Fundamental, por que não? Que são trabalhos que a gente já levou para o ensino fundamental para trabalhar o papel da mulher na ciência. Nesse artigo em especial, a gente trabalhou com desenhos infantis, trabalhamos com histórias em quadrinhos, trabalhamos com paradidáticos, trabalhamos com jogos didáticos, tudo isso para mostrar para os alunos, para discutir, para problematizar o papel que o cientista tem, em especial, mostrar para eles que a mulher pode fazer ciência também. Porque foi, como eu já falei para vocês, foi um foco de pesquisa que a gente percebeu que tem espaço, que é mostrar que a mulher tem vez, tem voz e precisa fazer ciência e que as alunas do ensino fundamental têm que perceber isso também. Porque, se vocês forem ver, nós temos uma carência muito grande de professores de ciência. Quando eu digo professores de ciência, são de física, química, biologia, matemática. Por fim, eu estou mostrando para vocês aqui um artigo que a gente publicou na revista latino-americana de educação em astronomia, que a gente utilizou textos históricos. Então, a gente vai fazer estudos sobre a história da ciência para construir textos históricos mesmos, lógico que são textos paradidáticos, para discutir aspectos da própria natureza da ciência. Esse último artigo que eu trago para vocês foi um estudo que eu fiz em 2010 com os alunos do ensino médio, que eu percebi a mesma coisa que eu percebi com os alunos. Esse estudo foi feito em Natal. O estudo que eu fiz aqui no Piauí, eu percebi que é a mesma coisa. Os alunos do ensino médio têm a mesma visão dos alunos do ensino fundamental e os professores que a gente teve a chance de fazer a pesquisa aqui no Piauí, eu percebi que eles têm a mesma visão da ciência e do cientista dos alunos do ensino médio e dos alunos do ensino fundamental. Ou seja, isso vira uma bola de neve. Então, tem que ser melhor trabalhado na formação para que os alunos, eles vejam
o cientista e a ciência de uma forma um pouco diferente, assim, talvez, é uma hipótese que eu tenho, se os alunos eles começarem a ver que a ciência ela é viva, que a ciência ela tem as suas contradições, que o cientista também erra, talvez eles possam ter um interesse e um gosto maior em fazer ciência. E é isso aí. Obrigado a todos por me escutar. A gente é que agradece, Boniek. É muito legal a sua participação e, inclusive, eu acredito que após essa explicação, né, essa aula, os alunos que a gente trabalha revendo aquilo que escreveram, revendo aquilo que responderam, inclusive nos fóruns, já tem uma outra percepção, que é justamente aquilo que a gente tanto quer, né? A crítica e a autorregulação da aprendizagem, né? Pegando um conceito aí do Galperin, que eles adoram falar de Galperin, esse controle da aprendizagem pelo próprio sujeito a partir da sua percepção crítica. Então, a gente agradece, de fato, bastante, foi muito elucidativo, e eu entendo que faz uma síntese daquilo que a gente estava precisando dialogar. Levando em consideração, inclusive, e isso é bom deixar claro, que a universidade pública ela tem essa intencionalidade, né, desse intercâmbio cultural, desse intercâmbio de saberes, dessa produção de conhecimento, como você muito bem colocou e faz. Eu vou passar aqui para algumas questões, fazendo referência aqui, e eu acho isso extremamente importante, todos, óbvio, que estão acompanhando, nós tivemos um pico aqui, acho que de 40 espectadores, isso é muito legal para um tema de ciência em pleno sábado de manhã, né? Mas eu quero destacar aqui a presença do Lucas Albuquerque, que você tanto conhece, Boniek, seu ex-orientando aí na Universidade Federal do Piauí, e que a gente tem o prazer de dizer que já é mestre em ciências lá pela Federal de Santa Catarina, e tomara que, abençoado pelos deuses da ciência, possa chegar ao doutorado, uma vez que eu soube que essa semana ele estava aí na entrevista para o doutoramento. Boa sorte, Lucas. E o Lucas, ele coloca uma questão interessante. Como pensar os princípios marxistas e a epistemologia da ciência para o desenvolvimento e a problematização de uma educação mais humana, cultural e histórica? Eu vou pedir licença ao Boniek para começar a não responder, né, mas pensar nessa provocação do Lucas, porque, por coincidência, os princípios marxistas-leninistas, eles permeiam as nossas discussões, não só da ciência, mas como a educação, o ensino, e o Lucas, ele traz essa questão da educação humana, histórica e cultural para o nosso debate. E aí, Lucas e demais colegas, eu entendo que os princípios marxistas-leninistas na ciência, enquanto epistemologia, eles têm uma função importante a partir da obra A Dialética da Natureza, que é do Engels, né? Eu entendo o marxismo-leninismo dentro de três vertentes: a vertente sociológica a partir das obras do Marx, sobretudo Capital, a vertente filosófica com a obra-chave do Lenin, que é o Empírio-Criticismo, e a pegada mais epistemológica da natureza do conhecimento científico a partir da obra Dialética da Natureza do Engels. Mas, enfim, tentando sintetizar, uma das prioridades do marxismo-leninismo nessa concepção foi tentar se contrapor, vamos assim dizer, à lógica dialética hegeliana, e trazer a questão do materialismo dentro da construção do conhecimento, né? A partir da teoria da atividade, vamos assim dizer, do pensamento de Leontiev, no caso da educação, enfim, trazer a questão dessa materialização da forma objetiva, né? Para que se pudesse representar mentalmente as concepções sobre o mundo, sobre a natureza, sobre os fenômenos e os fatos,
e, em função disso, o ser humano pudesse, a partir da dialética entre ensino e aprendizagem, chegar ao desenvolvimento. E aí, pontuando a obra do Vygotsky, né, na questão da zona de desenvolvimento próximo, eu entendo que, no contexto da educação que você pontuou, Lucas, essa seria a maior contribuição, se não a mais importante, da filosofia materialista, histórica e cultural no campo do ensino. E que, infelizmente, foi amputado, né? As leituras que a gente tem, por exemplo, de Vygotsky no Ocidente, elas são amputadas dessa perspectiva marxista, vamos assim dizer. Não sei como é que o Boniek vê essas questões, e já queria emendar, vamos assim dizer, com esse questionamento, a pergunta da Sayara, Boniek, que tem a ver também com o que você explica, que é justamente uma contraposição. Ela questiona se a indução e a dedução, elas de alguma forma se correlacionam na construção desse conhecimento, e aí eu acho que você tem como avançar aqui nesses diálogos. Vou pegar logo o gancho do Alessandro. Eu não sou especialista em teorias marxistas, como o professor Alessandro, mas os meus estudos intermediam, de certa forma, implicitamente e explicitamente, teorias marxistas, principalmente porque eu trabalho na perspectiva de história social. Então, a história social ela tem início com os próprios textos do próprio Karl Marx, né? Nesse processo de transição entre a história da ciência mais positivista e a história da ciência social, digamos, hoje em dia. Hoje em dia, a gente já tem um tipo de história da ciência que é um tipo de história da ciência cultural, que é a que eu, digamos assim, hoje eu me filio a ela. Então, como é que tudo isso ele termina chegando na própria sala de aula? A partir do momento que a gente insere essas discussões mais extracientíficas na sala de aula, sociais, inserimos fatores econômicos, inserimos fatores políticos dentro da construção de teorias científicas e mostramos para os nossos alunos que isso é importante, a gente está saindo de uma perspectiva mais positivista para uma perspectiva mais social-cultural, que aí é alimentada pelos estudos do próprio Karl Marx e toda essa galera que o próprio Alessandro falou. Voltando para a e dedução, a grande parte dos cientistas, até hoje, eles acreditam que fazem indução, certo? E eu digamos que dependendo da pesquisa que é desenvolvida, realmente ele faz e crê que está fazendo indução, porque é o que ele é. Fazendo a diferença básica entre um argumento indutivo e um argumento dedutivo, é o que eu já falei para vocês. A indução, geralmente, a gente sai de um caso mais específico para um caso mais particular, dando exemplo aqui, o Newton. O Newton, ele fazia estudos sobre a atração de corpos no seu próprio contexto, no contexto do planeta Terra, e ele extrapolou. Qual foi essa extrapolação que ele fez? Ele fez, se isso é válido aqui no planeta Terra, por que isso não seria válido entre os planetas que estão no universo? Então, com isso, ele fez essa extrapolação. Ele saiu de um caso particular, que é o que acontece na Terra, e foi para um caso específico, que é o que acontece no universo todo. A dedução já é um pouco diferente. A dedução, a gente pensa casos mais para depois partir para casos mais específicos. Eu vou pegar, por exemplo, aqui, vou utilizar como exemplo o próprio Alessandro aqui. O Alessandro, ele, de certa forma, quando ele pega um aluno para orientar, ele está fazendo uma dedução dentro da perspectiva do campo da educação. Por quê? Porque ele está pegando um projeto guarda-chuva que ele tem, por exemplo, que é mais amplo, e dentro desse projeto guarda-chuva, ele cria pequenos projetinhos. Então, cada pequeno projetinho desse aí é um caso específico do projeto maior, que foi o projeto que ele tem, um projeto grandão. Então, isso aí, de certa forma, é um exemplo de dedução, porque você está partindo de um caso mais geral para um caso mais específico.
Então, geralmente, as pesquisas que a gente desenvolve no campo da educação, dependendo do viés, geralmente são dedutivas, porque a gente parte de casos mais gerais para casos mais específicos. Ah, mas indução em pesquisas em educação existem. Vou citar um exemplo aqui. O que é que a gente muito, eu vejo muito isso em trabalhos da área. O camarada vai fazer uma pesquisa na sala de aula, passa um questionário e uma turma do sexto ano para ver a compreensão que os alunos têm sobre o cientista. Pegou 30 alunos do sexto ano. Na escola que ele trabalha, tem 10 turmas do sexto ano, mas ele só fez em uma turma. Aí o que é que ele faz? Ele pega aquele questionário com 30 alunos do sexto ano, existe 300 alunos do sexto ano na escola. E ele chega à conclusão, a partir daqueles 30 alunos, que a visão que os alunos do ensino fundamental têm sobre o cientista é equivocada. Mas ele só fez com 30, não fez nem com todos os alunos da escola. Como é que ele pode chegar à conclusão? E pior ainda, ele não fez com todos os alunos. Então, quando o cientista está utilizando a indução, para quem já teve chance de acompanhar uma pesquisa de um físico, um químico, por exemplo, o que é que ele faz? Ele repete várias vezes aquele experimento. Ele tem, ele não faz o experimento só uma vez. Ele faz várias e várias e várias e várias vezes, repete, vai mudando os protocolos do experimento, vai criando novas hipóteses. Por quê? Porque quanto mais experimentos ele fizer, quanto mais perspectiva ele fizer, melhor vai ser a sua indução. Então, a indução pode ser boa? Pode. Mas para você fazer uma boa indução, você tem que ter vários casos. Você tem que ter um grau muito grande de diversidade de fatores. Você não pode fazer só o experimento uma vez e dizer que, muito bem, eu cheguei à teoria a partir de um experimento. Está errado. Então, esse tipo de pesquisa também existe no campo da educação, certo? Mas, lógico, que no campo da educação a gente tem algumas definições prévias que são diferentes do campo da física, certo? Por isso que a gente não precisa pesquisar, por exemplo, com todos os alunos do planeta para fazer uma pesquisa como o professor Alessandro faz. É diferente da física. Por isso que eu digo muito, as pesquisas que nós fazemos no campo da educação, no meu caso, na área de ensino de física, elas estão mais próximas da área de ciências sociais e humanas do que de ciências exatas. E eu, hoje, não me considero um físico, por exemplo. Eu estou mais para pedagogo do que para físico. A gente vive nesse limiar. É bem interessante. Na física, aqui na UFP em especial, na física eles me acham pedagogo e na pedagogia eles me acham físicos. É complicado. Eu vivo nesse limiar de confusão. Mas a gente vai se encontrando. Não sei se eu respondo as perguntas. Eu acredito que sim, Boniek. E pelo adiantar, né, da nossa transmissão, eu entendo que a gente vai encaminhando de fato para um encerramento. Óbvio que essas discussões elas são apenas provocações. A gente tem muito para ler, muito para dialogar, muito para debater, e, obviamente, uma transmissão, 2 transmissões nunca é suficiente, mas eu acho que é o que a gente consegue fazer, pode fazer, e tomara que tenha, de fato, acesso, publicidade e universalização desses conhecimentos. A gente sabe do trabalho que a Universidade Brasileira Pública, gratuita, pode e deve desenvolver, né? E eu já deixo aqui o recado e a solicitação para que você, de fato, se assistiu e acha que esse conteúdo é relevante, compartilhe, passe adiante, se inscreva no canal, porque é uma forma da gente divulgar não a pessoa, não o grupo, mas a ideia que está acima das pessoas, acima das intenções. Né? A intenção diferente do marketing digital propriamente dito, é a gente fazer com que a produção do conhecimento científico possa, de fato, chegar. Então, eu vou, de antemão, agradecer, e eu acho que eu posso falar aqui por todos que estavam no canal nesse momento, agradecer muito a sua presença, Boniek, e tenho certeza que em próximos momentos a gente pode, inclusive, tê-lo presencialmente aqui no campus de Caicó, aqui no SERES. Você já falou que é potiguar e pode muito vir a contribuir, né, com os nossos
os nossos eventos de extensão, de pesquisa, e já fica aqui o convite prévio para que, no momento oportuno, passado todo esse caos sanitário, a gente possa, de fato, implementar uma ação conjunta e você possa vir nos brindar também com mais uma conversa, com mais uma troca de saberes. Ok? Muito obrigado, agradeço a participação de todos e a gente continua no decorrer do processo com mais transmissões, com mais discussões e debates envolvendo não só a natureza da ciência, mas a aprendizagem em ciências, conceitos científicos e várias vertentes e concepções de ciência que, porventura, façam parte desse contexto do ensino. Obrigado, Boniek, e fique à vontade aí para suas considerações finais, e aí depois a gente encerra essa transmissão. Um grande abraço a você e a todos os nossos colegas, amigos e parceiros aí da Universidade Federal do Piauí. Então, agradecer o convite, né? Sempre bom conversar sobre o que a gente trabalha, sobre a gente pesquisa. Ficaria muito grato em voltar em Caicó, eu conheço a cidade, né? Já fui aí várias vezes. Então, é uma cidade tão quente como Teresina, não ia perceber tanta diferença. A gente já está habituado. E se precisar de novo para que eu possa discutir outras temáticas e contribuir com o seu grupo, eu estou sempre disponível. Valeu, camarada. Um abraço. Até mais.